Pois então, o masculino consciente. Falando disto, é óbvio que nos evoca o quê? Por um lado, temos aquela tónica do masculino tradicionalista, não é? O masculino severo, mau, mau, entre aspas, não é? No sentido de ser castrativo, de ser punitivo, um, ser até agressivo muitas das vezes e ter uma atitude contundente, redutora e eficaz e pronto, e acabou-se. Por outro lado, nós temos aquilo que já tem vindo a ser uma tónica destes novos tempos, não é? Que é um masculino em transformação, um masculino mais emotivo, já mais a tender para um equilíbrio com o feminino, mas e não é por acaso que hoje em dia nós temos muito aquela, e ainda bem, até certo ponto, mas ainda bem que assim é, temos aquele aspecto do masculino que ajuda, está muito mais presente em casa, que ajuda nas tarefas domésticas, que está com as crianças, está muito mais presente, não é? É mais eficaz no sentido de com a educação das crianças. Por exemplo, estou a dar apenas aqui alguns exemplos que agora me vêm assim à mente, mas podia falar de outros, obviamente. Só que eu não quero estar aqui a falar nem de uma vertente, nem de uma outra. Porquê? Porque isto são dois pontos antagónicos entre si, como é óbvio, mas que trazem em si, não é, as sementes do exagero, tanto de um lado, não é, como do outro. E já vamos perceber claramente sobre isso, no qual aquilo que mais me interessa evocar é, num sentido mais lato das pessoas, mais geral, é que todos nós temos um masculino dentro de nós, é óbvio, mas não, a forma como hoje em dia está a ser trabalhada estes grandes conceitos macro da existência do ser humano dentro das nossas sociedades ocidentais está a distorcer tudo de tal forma que está a ficar altamente doentio. Tanto é que novas gerações já começam a ter totalmente distorcido estes grandes conceitos, não é? O que é ser homem, o que é ser mulher, o que é o aspecto masculino na vida, o que é o aspecto feminino na vida, tudo isto já começa a ficar altamente distorcido e isto provoca uma ruptura profunda naquilo que é a nossa raiz humana dentro de nós, para connosco próprios, ou seja, na nossa individualidade, mas depois também abraça todos os tipos de relacionamentos que nós temos, seja o relacionamento de amizades, seja relacionamentos familiares, seja relacionamentos de amizades, relacionamentos profissionais, sociais, enfim, abarca todo o tipo de relacionamentos que nós temos. Porque, obviamente, se nos interfere connosco, vai interferir com tudo aquilo em que nós tocamos enquanto indivíduos. Ora, hoje em dia, e na minha forma de ver as coisas, quando falo na minha, não estou a falar individualmente na minha, Micael, mas na minha, no sentido de ser sempre a nossa forma de vermos o contexto em que todos nós estamos inseridos hoje em dia, nós vemos claramente que há uma força muito grande que nos quer levar para um sentido de uma masculinidade totalmente adormecida, totalmente passiva, exageradamente passiva, numa inutilidade tremenda como nunca se viu. E isto é óbvio que não apenas para os meninos ou os rapazes que estão ainda em crescimento, mas também para os adultos, e não apenas para homens, mas também para o aspecto feminino também, para as mulheres, mas isto traz uma distorção tão profunda nas raízes que são basilares da sociedade, tal qual elas são construídas, que depois levam a transformações enormes naquilo que é a vida das pessoas. Por exemplo, deixando-me de teorias, não é? Porque há sempre pessoas que dizem, fala, 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 mas depois não diz nada. Não. Nós estamos a falar sobre as coisas. E agora podemos dar expressões mais práticas daquilo que estou aqui a querer dizer. Por exemplo, hoje em dia nós vemos que o masculino, já que não pode ser tão masculinizado assim, porquê? Porque é mau, porque é agressivo, porque há aquela ideia de que o homem
é para trabalhar, é para ser de uma determinada maneira, não é? Está encaixotado, e isso é visto como um aspecto negativo. Porquê? Porque traz muitos problemas. É óbvio, não é? Faz parte da nossa história da sociedade e das culturas, não é? Porque é agressivo, depois é porque ganha o dinheiro e depois vai ter o poder dentro do seu seio familiar e vai para a família e vai fazer sucumbir, por exemplo, a sua esposa, a sua mulher, aos seus belos intentos, ou porque vai trabalhar, depois chega à casa e não faz rigorosamente nada, não é? Fica estourado no sofá até ganhar aquela barriguinha do sofá, como se costuma dizer. Enfim, mil e uma coisas, mil e um contextos, não é? Como, por exemplo, também estar completamente afastado da educação das crianças e não saber minimamente o que se passa no mundo infantil ou juvenil. Enfim, mil e uma coisas. Como tu deves bem imaginar como é, porque basta olhar umas gerações atrás, não é preciso ir muito longe, e nós tínhamos claramente essa ideia daquilo que é ser o homem ou o que é ser masculino. Hoje em dia, nós estamos a ter uma transformação gigante sobre tudo isto e começa-se a ver claramente é que a mulher, no seu papel feminino, está a adotar características profundamente masculinas ou masculinizadas, e a mulher é que vai trabalhar, a mulher é que vai fazer, a mulher é que vai fazer acontecer, a mulher é que tem que tratar da casa, tem que tratar da família, tem que tratar do trabalho, tem que tratar tudo e mais alguma coisa, e o homem fica mais passivo, fica mais inerte, não é? Congelado dentro daquela ideia de eu não posso ser o homem de antigamente, eu não posso ser aquele masculino tradicional, e por isso fico aqui neste limbo, sem saber muito bem aonde me encaixar, então deixo-me ficar. Fico só por arrumar algumas coisas em casa, ou então porque ando a saltar de emprego em emprego e depois acabo sempre por ficar parado em alguns momentos no estaleiro, como se costuma dizer, não é? Ficar em casa, e depois a mulher é que fica com aquele papel, para além de tudo o resto, fica com o papel de trazer também recursos financeiros para casa. Não é? Há todo um conjunto de situações que depois se multiplicam, não é? Que é como uma espécie de uma bola de neve que vai se aumentando à medida que vai adquirindo um, maior peso e maior força, não é? Um, e nós depois, uma pessoa olha de fora e o que é que percebe claramente? Que o homem já não sabe ser homem. O homem perdeu claramente aquilo que é a noção daquilo que é pedido para si, porque estas coisas são pedidas, faz parte do nosso programa biológico, mas também moral, não é? Existencial, daquilo que nos é pedido, porque não é nada que é ensinado, não é nada que venha de fora. Não, é um programa que todos nós temos dentro de nós. Faz parte de nós mesmos, da nossa própria programação, que está inscrita no nosso inconsciente e que precisa de vir cá para fora. Não é? Já por isso é que existe a jornada do herói, por exemplo, que é toda uma jornada psíquica, não é? Todo um desenvolvimento psíquico que passa por diferentes etapas e que é na sucessão dessas etapas que o homem ou a pessoa começa a perceber-se, não é? Que já tinha tudo lá dentro. Não precisou de vir o fulano, o cicrano, o beltrano e dizer-lhe, olha, a vida é assim, assim, assim. Tu deves ser assado, assado, assado. As coisas fazem-se para se ter dinheiro, para se ter recursos, ou para estar no teu papel familiar, ou profissional, social, seja o que for, tens que fazer assim, assim, assim. Não. Nós não precisamos claramente disso. Nenhum de nós. Porque nós, peço desculpa, já temos inscrito no nosso inconsciente como tudo isso se processa. Não é nada de novo. Nós não temos que acrescentar rigorosamente nada. Já lá está, nos bastidores da nossa mente. O que há é que nós construímos uma persona, construímos uma personalidade, né? É aquilo que nós chamamos no mundo psicológico daquilo que é a construção do nosso ego, não é? Que já é um grande chavão hoje em dia, mas é assim que é, pronto, é a nomenclatura que está em voga. Construímos esta personalidade, esta máscara,
E o problema é que, à medida que o tempo vai se desenrolando, nós querermos acreditar ainda com maior força e maior ênfase na presença desta persona. Se há umas gerações atrás se fazia acreditar aos jovens, aos adultos, aos rapazes, não é? Que ser-se homem era ser-se de uma determinada maneira, tinha que ser severo, tinha que ser rígido, tinha que ter uma voz grossa, tinha que falar assim, tinha que se impor, não é? Tinha que mandar na mulher, tinha que volta e meia bater na mulher para mostrar quem é que usa as calças lá em casa e por aí fora vai, como é óbvio. Hoje em dia nós temos outra ideia radicalmente diferente. E por isso, não é? Nós percebemos que hoje em dia as novas gerações são educadas, não é? E este processo educacional é aquilo que configura a estrutura da nossa persona, traz um desenho, não é? Uma arquitetura completamente diferente daquilo que foi essas gerações atrás. Tem os seus aspectos positivos, com certeza, porque tudo aquilo que estava de exagerado, não é? Nessas gerações mais anteriores, e que claramente não traziam aspectos positivos, eles têm que ser retificados. E para serem retificados, as novas gerações já têm que trazer esse upgrade, não é? A educação tem que evoluir. Mas depois também se criam novos exageros, não é? Que não existiam anteriormente, que se calhar até eram aspectos que estavam positivos, eram saudáveis, mas que agora, para tentar equilibrar a balança, não é? Retira-se de um lado, mas exagera-se do outro. Então estas novas gerações começam claramente a criar novos exageros. Agora já não é na agressividade, agora já não é a ser impetuoso, ou ser rígido, ou ser exageradamente violento, não é? Mas é numa outra força, num outro vetor. Agora começa a ser na exagerada passividade. E eu quero aqui alertar, uma vez mais, não é? E que é para este grande momento que todos nós na humanidade estamos a passar. E uma vez mais falo, se ainda não sabes do que estou a falar, vai ao canal do YouTube da Escola da Consciência e vai ver que já lá tem vários episódios aqui das Horas Douradas a falar sobre todo este grande processo que todos nós estamos a passar. Já há pouco falei, volto a referir novamente porque é extremamente importante. Nós aqui em Portugal, não é? Podemos não estar ainda muito conscientes de tudo o que se está a passar por este mundo fora. A verdade é que nós vivemos todos em rede e aquilo que se passa na China, na América, na Austrália, no Brasil, mais cedo ou mais tarde, e hoje em dia não é o mais tarde, não são anos, já começam a ser meses ou semanas, chega cá. Tem interferência cá. Claramente. E por isso, não é? Nós precisamos mesmo de ter uma consciência mais alargada, uma visão mais ampla, não é? O horizonte, a linha do horizonte ser cada vez mais amplo, não é? Para abarcar uma área cada vez maior, porque nós não podemos viver assim. Não podemos. Não podemos pensar que somos uma ilha, que vivemos sozinhos, afastados de todo o mundo. Isso não existe, claramente. Então aquilo que se passa lá fora, muito rapidamente, em pouquíssimo tempo, vai ter interferências cá. E o que se passa agora neste contexto global já tem sido referenciado há 2 séculos, pelo menos. Desde o século XIX, já tinha sido antes, mas desde o século XIX, claramente há grupos que têm falado sobre isto. Sobre este processo de transformação que todos nós estamos a passar. Agora. E por isso, se não sabes do que estou a falar, uma vez mais, vai lá ao canal do YouTube, vê no programa das Horas Douradas, tem lá já vários episódios, não vou estar aqui a repetir constantemente, mas quero sim é fazer esta menção, que é, estamos todos a passar por um grande processo de transformação, processo a todos os níveis, que tem uma raiz tecnológica profundíssima por trás, mas é também ideológica, é filosófica, é moral, é ética, e depois abarca todas as outras temáticas, como é óbvio, não é? Que é história cultural, é económica, política, militar, enfim, e por aí fora vai. Que no fundo
só vai fazer é agravar cada vez mais esta problemática que eu aqui estou a falar, que é deste masculino. Porque se eu agora estou a referir-me ao masculino como um masculino exageradamente passivo, não é? Há umas gerações atrás ele era altamente negativo, mas para a rigidez, para a inflexibilidade, para a violência, para a agressividade, não é? Para a impetuosidade sobre os outros, agora está numa passividade enorme. Está numa passividade tal, não é? Que tem que ser a mulher a ir buscar trabalho, a ter que fazer, a ter que acontecer, a ter que estar com as crianças, a ter que arrumar casa, a ter que fazer e acontecer tudo. Às vezes até ter 2 e 3 empregos. Nós, por exemplo, conhecemos vários exemplos desse. Porquê? Porque o marido não, é? Não se consegue encontrar. No fundo, ele não consegue encontrar a masculinidade dentro de si e trazê-la cá para fora. E por isso fica difícil. Isto acontece muito e claramente, tu estando-me a ouvir, obviamente deves conhecer vários exemplos desse. Agora, eu também não estou aqui a querer dizer que ser um masculino consciente é somente o ir trabalhar. Não. Por amor de Deus, isto é apenas uma partezinha onde se vê materializado esta consciência masculina, não é? Do que é trazer cá para fora, não é? Vivenciar de forma saudável este aspecto masculino em nós. Ora, uma vez que eu estou, pelo menos no dia de hoje, não é? A ideia é trazer várias dicas para o desenvolvimento do nosso guerreiro interior. E isto passa muito, não é? Por este treinamento, por esta disciplina, por esta tomada de consciência do que é ser um papel masculino, não é? Saudável, consciente. E isso é toda uma trajetória, não é? Um caminho de desenvolvimento interior que nós, todos nós, homens ou mulheres, não é? Independentemente do género, todos nós temos que fazer. Ok? Claro que eu estou-me a focar ainda mais nos homens, certo? Mas é transversal a todos nós.